Olá, tudo bem? Seguindo a nossa aula, vamos falar sobre duas modalidades: aquisição de imóvel comercial e home equity. Então, vamos compartilhar a tela. Aquisição de imóvel comercial, Banco do Brasil. Modalidade também tem o mesmo nome, aquisição de imóvel comercial. Está presente esta modalidade na linha carteira hipotecária. O pré-requisito é que os clientes sejam pessoa física com renda superior a R$4.000. O financiamento ele é disponível para salas comerciais. Tem os dois diferenciais do Banco do Brasil, que é a carência até 6 meses e o pula parcela. O valor mínimo do financiamento é R$20.000. O prazo vai de 60 meses, que é o menor, até 360, que é o máximo, exceto para funcionários, que o prazo seria 420 meses. Opera com as duas tabelas, tanto a saque como a price, o indexador TR. A cota é a máxima de financiamento, que é 80%. Lembrando da regra, sempre o menor entre valor de venda e valor de avaliação. E aí vem as duas opções, de incluir as despesas de registro, que é o ITBI, com registro no cartório, de até 5% é permitido, e o valor de 5% é calculado sobre o valor da compra e venda. O que tem diferencial nessas linhas, nessa modalidade de comercial, é que existe a incidência de IOF. A média é 3,30% sobre o valor financiado, cobrados no dia da assinatura do contrato de financiamento, é debitado automaticamente na conta do comprador. O IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras e é devido nesta modalidade. O próximo banco é o Banco Bradesco. A modalidade também se chama aquisição de imóvel comercial, a linha já é SFI, mas é o equivalente da carteira comercial, não tem muita dificuldade. O valor mínimo do financiamento são parcelas superior a R$200. O prazo varia de 90 a 120 meses. A tabela saque ou price, o indexador TR e a cota máxima de financiamento é 70%. A regra da cota é sempre o menor entre os dois, venda ou avaliação pelo banco. Pode também incluir as despesas de registro no limite de 5%, também calculado sobre compra e venda. E existe a incidência do IOF de 3,30% sobre o valor financiado, cobrado no dia da assinatura do contrato. Esse imposto é imposto federal, por isso que não tem como não ter nesta modalidade a incidência do IOF. O próximo banco, Caixa Econômica Federal, a modalidade também tem o mesmo nome, aquisição de imóvel comercial, a linha SFI. Os valores, existem dois tipos de valores, mínimo, por conta da diferença da taxa de juros. Vamos ver, vocês vão ter oportunidade na aula seguinte da simulação de entender como é que funciona a questão da segmentação. Mas aqui já vai mais ou menos um exemplo de como é que ela funciona. Se o imóvel tiver um financiamento abaixo de 150 mil, ele pega a taxa balcão, ele não pega a taxa bonificada. A taxa bonificada é quando for funcionário público ou tiver alguns produtos no banco. Então, em resumo, financiamentos abaixo de 150 mil, a taxa de juros é a taxa balcão. Acima de 150 mil é a taxa bonificada. Os prazos de financiamento vai de 120 a 240. A tabela é tabela saque, indexador TR e a cota também igual ao Bradesco, 70%. Pode incluir as despesas de ITBI e registro. Faço só uma referência que o percentual é 5% sobre o valor do financiamento. Não é sobre o valor de compra e venda. É diferente no caso da Caixa Econômica. Ela sempre cobra ou sempre permite 5%, mas a forma de cálculo é sobre o valor do financiamento. E vai receber também após o registro do contrato. E da mesma forma dos outros bancos, tem a incidência do IOF 3,30 sobre o valor financiado a ser debitado no dia da assinatura do contrato.
Próximo banco, o Banco Inter, também tem o mesmo nome, aquisição de imóvel comercial, a linha SFI, o valor mínimo 20 mil, o prazo vai de 90 a 120 meses de financiamento, a tabela saque e price, o indexador ETR e a cota 70%. Também permite que inclua as despesas de financiamento no total de 5% sobre o valor da compra e venda. Também a incidência de IOF de 3,30 cobrado no dia da assinatura do contrato, sobre o valor financiado. Ok? Próximo banco, Banco Itaú, modalidade tem o mesmo nome, aquisição de imóvel comercial, a linha já está na carteira hipotecária, o valor mínimo de financiamento 40 mil, o prazo de financiamento vai de 18 meses a 240, tabela saque, indexador TR, a cota máxima de financiamento, é o diferencial do Itaú, pessoal, é que ele pode liberar até 90%, de acordo com o rating do cliente e o segmento da conta. O segmento da conta é porque tem que ser personalité, e o rating é exatamente o perfil de pontualidade que o cliente tem dentro do banco, exatamente na hora que traça o perfil. Pode incluir as despesas de financiamento, com certeza, 5% sobre o valor de venda. Inclui a tarifa de contratação? Não. A incidência de IOF, a média 3,30 sobre o valor financiado, também cobrado no dia da assinatura do contrato de financiamento. E o último banco é o Santander, a modalidade tem o mesmo nome, imóvel comercial, a linha SFI, o valor mínimo 60 mil, o prazo vai de 18 a 360 meses, tabela, opera com as duas tabelas, tanto a saque como a price. Qual é a diferença do Santander? É que na price a taxa de juros é maior, então a taxa de juros é menor na tabela saque. O indexador TR, a cota 70%, pode incluir as despesas com registro, até 5% do valor da compra e venda, também vai receber ao final do contrato registrado, e da mesma forma dos outros bancos, com respeito ao IOF, existe uma cobrança de um percentual de 3,30 sobre o valor financiado, também cobrado no dia da assinatura do contrato de financiamento. IOF é Imposto Federal. Bom, pessoal, terminamos essa parte agora de imóveis, de aquisição de imóvel comercial, e vamos entrar na outra modalidade, que é o Home Equity. Eu não sei quantos já estão acostumados ou familiarizados com esta linha, mas o Home Equity é uma modalidade de empréstimo onde o cliente oferece o imóvel como garantia. Esta modalidade, ela não está enquadrada dentro do SFH, porque ela praticamente é um financiamento a título de empréstimo, onde o cliente coloca o seu imóvel, seja ele comercial, seja ele residencial, e vamos ter também imóvel rural, vocês vão ver nas modalidades, ele oferece o bem como garantia, em contrapartida o banco oferece um empréstimo com a taxa de juros bem menor do que nas carteiras que os bancos privados ou os bancos normalmente trabalham. Então, o Home Equity, na verdade, é uma linha de empréstimo onde o cliente tira um financiamento com um imóvel em garantia com taxas de juros bem menor do que no mercado normal. Então, cada banco ele vai ter um título para o Home Equity, por isso que vocês vão ver a questão da modalidade logo abaixo. Mas é o mesmo produto, só muda o título. Vamos lá? Então, o Banco do Brasil, a modalidade é BB Crédito Imóvel Próprio ou Empréstimo com Garantia de Imóvel. Vocês vão encontrar esses dois nomes, mas sempre se referindo a Home Equity. O cliente ele precisa ter uma renda superior a R$4.000, o valor máximo da compra e venda é 5 milhões, o valor mínimo do financiamento é 35 mil, o prazo de financiamento 18 a 240 meses, a tabela é price, o indexador é TR. A cota máxima de financiamento é, se o imóvel dado em garantia for residencial, então a cota é 60%. Se o imóvel for comercial, então a cota é 30%. A incidência de IOF
média de 3,30 sobre o valor financiado, também cobrados na assinatura do contrato de financiamento. O diferencial é que pode incluir as tarifas e o IOF no financiamento. Próximo banco, o Bradesco, modalidade, veja que o nome já mudou, é crédito imóvel. Prazo de financiamento até 240 meses, o comprometimento de renda 30%, indexador TR, a cota 60%. A regra da cota de financiamento em todos vai ser a mesma regra. Menor valor entre compra e venda e avaliação do banco. A incidência de IOF nesta operação. Próximo banco, a Caixa Econômica Federal, a modalidade se chama Real Fácil Caixa. O valor mínimo de financiamento é 50 mil. O prazo de financiamento, aí nós vamos encontrar dois prazos distintos. E a variação que muda exatamente quando está relacionado ao indexador. Então, o prazo mínimo de financiamento são 48 meses, se o indexador escolhido for TR, IPCA ou pré-fixada. E 96 meses se o indexador for poupança. O prazo máximo de financiamento pode ser 180 meses, se o indexador for TR, IPCA ou pré-fixada. E 240 meses, se o indexador for poupança. Tabela Price e Saque. O indexador, são os 4 indexadores que a Caixa Econômica opera, também está operando nesta linha, TR, IPCA, pré-fixada e poupança. A cota 60%, pode incluir as despesas com registro, mas lembrando, são 5% sobre o valor financiado. A incidência de IOF, que é o imposto sobre operações financeiras, sendo debitado no dia da assinatura do contrato de financiamento. Vamos agora ao próximo banco, que na verdade é Caixa Econômica mesmo, só quando está relacionado ao tipo do imóvel. Voltando um pouquinho, nós falei com vocês sobre a tela anterior, esse daqui é quando se tratar de imóveis residencial ou comercial, no caso a garantia. Nesta outra tela, o cliente que tem um imóvel rural, ele também pode oferecer o imóvel rural como garantia e obter um financiamento, um empréstimo, que é um financiamento na Caixa Econômica. O valor mínimo dessa operação é 100 mil, o prazo mínimo 120 meses, TR, o pré-fixada, e 96 quando é poupança. O prazo máximo 180 meses, TR, pré-fixada, ou 240 meses quando for poupança. A tabela é a tabela saque. Então, vocês vejam que aí ele já não está trabalhando, não está optando pela tabela price, só a saque. O comprometimento de renda é 30%, o indexador são 3, TR, pré-fixado e poupança. A cota é 50%. A incidência de IOF, o mesmo percentual por tratar-se do imposto federal. Próximo banco, Banco Inter. A modalidade se chama Home Equity. O valor mínimo do imóvel, 150 mil se for apartamento e 200 mil se for casa. O valor mínimo do financiamento, 70 mil. O prazo vai funcionar de acordo com o indexador e a tabela. Então, vamos lá. Pós-fixada, 240 meses na saque e 180 na price. Se for pré-fixada, na tabela saque é 240, mas na price já reduz para 120 meses. Duas tabelas, né, saque e price, o comprometimento de renda 30%, o indexador TR e pré-fixada, cota máxima de financiamento 50%, pode incluir as despesas com registro, calculado sobre o valor da compra e venda, e, da mesma forma, incidência do imposto, o IOF. Próximo banco, Itaú, modalidade CGI, que é exatamente crédito com garantia de imóvel. O valor mínimo do financiamento é 30 mil, o menor prazo 12 meses e o máximo 240. Opera com as duas tabelas, saque e price. O comprometimento de renda 30%, indexador TR. A cota máxima de financiamento é 60%, sempre relacionado ao valor, menor valor entre compra e venda e avaliação. Pode incluir as despesas 5% sobre o valor da compra e venda, também com incidência de IOF.
por se tratar do imposto federal. E o próximo banco e último é o Santander. A modalidade se chama Use Casa. O valor mínimo da compra e venda, 70 mil, e o valor mínimo de financiamento, 30 mil. O prazo de financiamento, o menor, 12 meses, e vai até 240. Opera com as duas tabelas, saque e price. O comprometimento de renda, 130%, o indexador TR e a cota, 60%. Pode incluir as despesas, inclusive IOF e tarifa de contratação. O IOF, 3,30, valor calculado sobre o valor financiado, sendo debitado na conta do cliente no dia da assinatura do contrato de financiamento. Bom, pessoal, encerramos essa aula hoje com essas duas modalidades. Lembrando que dúvidas, escreva nos comentários e eu aguardo vocês na próxima aula.